Unicamp. Caiu em Canal. O seu podcast de comércio exterior. Sejam muito bem-vindos ao Caiu em Canal, o podcast dedicado a tudo que envolve comércio exterior e o mundo das relações internacionais. Esse podcast é criado pelos alunos de comércio exterior do curso de Relações Internacionais da Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP. Então, segura o embarque, porque aqui a gente exporta conhecimento e importa boas ideias sobre o Comex. Eu sou Yasmin Rezende. E eu sou a Bianca Alves. Somos da quinta etapa e estamos muito felizes de conduzir hoje essa conversa. Bom, hoje nós temos o prazer de receber duas mulheres incríveis e experientes no universo do comércio exterior. Liliane Cândido Ribeiro, que ela tem uma trajetória marcante nos setores alimentícios, de minérios, metais e agronegócio. Ela traz para a gente hoje a sua paixão pela operação de processos internacionais. Nós trazemos também Tainá Silva Reis, peço perdão se eu errar. Com 16 anos de expertise em exportação e importação, ela nos inspira com sua excelência em gestão e relacionamento. Preparem-se para uma conversa cheia de conhecimentos e insights valiosos. Elas são criadoras da empresa TLB Consulting, juntamente com Tauana Lar Barbaneira, que infelizmente não pôde estar conosco hoje por motivos de trabalho. Bom, vamos começar do início, então. Conta pra gente como foi esse começo da trajetória de vocês no comércio exterior. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Muito obrigada por toda a atenção e assistência que você nos deu, Bianca. Yasmin, não errei o nome não, né? Não, tá certo. Gente, eu falei Yasmin, eu falei pronto, é outro nome. Muito obrigada pelo convite, a gente está muito feliz em estar aqui participando desse podcast. Olha, minha trajetória no comércio exterior, quantos anos atrás isso? 22, 23 anos. Eu queria viajar para fora do Brasil. E naquela época não tinha tanto curso de comércio exterior assim. Tanto é que eu cursei administração com ênfase em comércio exterior. E aí dentro do curso deu uma pincelada ali em relações internacionais, mas não tem a variedade que tem hoje, né? Que as instituições oferecem hoje para a gente cursar. E aí eu falei, bom, comércio exterior me remete a fora do Brasil. Então é isso que eu quero. Eu não tinha ideia na prática ali naquela época com 17 anos do que era vender e comprar de fornecedores e clientes fora do Brasil. E aí comecei a cursar e me apaixonei. Aí que eu fui descobrir como que funcionava, né, esse mundo. Depois finalizando a graduação, eu fiz um MBA na FGV de Negócios Internacionais. E aí comecei estagiando. Né, meu primeiro estágio, eu era responsável junto, né, com o meu chefe. Era uma empresa pequena, era só eu e o proprietário da empresa. E ele importava materiais químicos para distribuir ali no mercado, na região ali de Belo Horizonte, para algumas indústrias, né, que fabricavam alguns produtos ali específicos. E eu acompanhava os embarques, né, da importação desses produtos. Então, foi onde começou a minha trajetória. A partir daí, várias pessoas passaram no meu caminho. Foi uma escola para chegar onde a gente chegou, né? Então, o início, assim, foi mesmo achando que eu ia viajar para fora. Que eu ia viajar para fora do Brasil, trabalhando. Coisa que só está começando a acontecer agora. Vai começar a acontecer agora, depois de mais de 20 anos de trabalho. É uma expectativa que a gente tem, né? Até em relações internacionais. Nossa, por que você escolheu esse curso? Porque eu quero viajar, porque eu adoro línguas. É sempre assim, né? Todo mundo. Sim, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês, né? Participando. Eu comecei na área de comércio exterior meio que por acaso. Um pouco diferente da Tainá. Eu primeiro ingressei numa empresa como jovem aprendiz. Isso há 30 anos atrás, então tive uma oportunidade, né? Eu sou de Mococa, então tem uma multinacional lá. E surgiu essa vaga como jovem aprendiz e eu comecei como auxiliar da secretária da diretoria, da coordenadora de comércio exterior. E aí quando eu fiz 18 anos que eu completei, surgiu a vaga. E mesmo eu não tendo ainda nenhuma formação e nem conhecimento prático, elas me deram uma primeira oportunidade ali de aprender a trabalhar com comércio exterior. E Mococa também não tinha curso, né, voltado para essa área. Eu, na época, já era mãe, fui uma mãe muito jovem, e aí eu acabei fazendo pedagogia,
continuei trabalhando na área de comércio exterior, fiz administração de empresas e fui me apaixonando cada vez mais pela área, mas nunca havia estudado, de fato, algo na teoria que fosse relacionado a comércio exterior. Aí, alguns anos atrás, consegui concluir um MBA, e aí toda aquela paixão, toda aquela experiência que eu já tinha na prática ficou completa com a parte teórica, né? Então, assim, já faz aí uns 25 anos que eu estou na área e é muito gratificante, assim. Então, primeiro eu fui para a prática, então não foi igual a Tainá, né? Nunca pensei em, se eu vou viajar para outros países, a língua. Então, primeiro eu aprendi a trabalhar na área, na parte operacional. E aí depois veio essa vontade de estudar, de me especializar e aprofundar cada vez mais. Que legal. É legal quando a gente começa numa coisa e se encontra naquilo, sim, né? Sim. São poucas pessoas que isso acontece, eu acho. Eu não conheço ainda muitas, mais não. hoje em dia. Isso há 25 anos atrás é uma oportunidade que você teve numa área muito específica, onde demanda você ter um conhecimento técnico e teórico muito específico que ela não tinha. Sim. Hoje é muito difícil. Sim. Uma pessoa hoje que não sabe absolutamente nada de comércio exterior, o que é uma importação, uma exportação, questão de documentação, é muito restrito hoje você conseguir entrar numa empresa, ainda mais a Angelita, no caso, que era que na época, uma multinacional. Cidade pequena, do interior, ela se diferente, tornou uma empresa multinacional, ela era uma empresa totalmente ali da cidade, e aí um grupo alemão muito grande adquiriu a empresa, então a gente se tornou uma multinacional. E aí depois tiveram várias mudanças, mas não tinha o curso na cidade, não era... Então, assim, primeiro foi aquela primeira oportunidade, mas lógico que depois você tem que buscar sempre estar se especializando na área, né? Mas hoje, quando a gente adquire uma certa experiência, claro que ainda a gente tem muita coisa para aprender, eu acho que o comércio exterior é muito dinâmico, sempre acontece coisas novas, né, que a gente tem que sempre estar se atualizando, mas a prática é o que realmente importa. Sim. Se você pegar assim, do que eu fiz na minha graduação lá, se eu utilizo 20, 30% é muito. Acaba que na hora que você engrena na sua carreira mesmo, atuando, né, seja no operacional ou comercial, as duas coisas andam juntas. Nós já trabalhamos juntas, sem ser a sociedade agora, em outra empresa, e ela era responsável pelo operacional e eu pelo comercial, então tudo que acontecia comigo ela sabia, tudo que acontecia com os processos na parte operacional eu tinha que estar por dentro também. Então, a prática, o que você aprende ali dentro de uma empresa é o que conta muito, né? Então, Sim. Foi isso, né, que também contribuiu muito para o seu desenvolvimento profissional, Sim, mesmo sim. sem ter um... E nessa estudo, empresa, né? que eu comecei, eu fiquei 12 anos. Nossa, muito tempo. 12 anos. E vocês tiveram, assim, o apoio da família, de pessoas mais próximas, por ser uma área que, principalmente há um tempo atrás, hoje em dia até está se desenvolvendo mais, mas ainda assim é uma área um pouco fechada, não tem muita gente que conhece, então sempre tem aquela pergunta, comércio exterior trabalha com o quê? Então, assim, vocês tiveram o apoio da família, de Todo pessoas mundo próximas? pergunta isso, né? Quando a gente tá, por exemplo, eu tô às vezes vou pegar o Uber, alguma coisa, aí sempre tem um motorista que puxa um assunto, né? Ai, gente, dá uma preguiça de explicar. Brincadeiras à parte, mas eles sempre perguntam, do que você trabalha? Comércio exterior. Ai, que legal. E aí as pessoas acham muito legal quando você fala que é... De uma maneira simples, assim, quando você fala quando você compra de alguém, de alguma empresa fora do Brasil, ou você tá vendendo para alguém, para alguma empresa fora do Brasil. Que é isso. Comércio exterior é isso. Basicamente. Ah, que legal. Então, aquele perfume importado é comércio exterior. Comércio exterior. Da Shein. Isso. Existe uma empresa aqui no Brasil que está comprando aquele produto de uma outra empresa fora do Brasil. Enfim, agora voltando sobre a pergunta que você fez sobre apoio. Acho que minha criação foi sempre muito assim... solta, no sentido de que, sim, os meus pais me apoiavam na minha decisão. Então, quando eu resolvi fazer comércio exterior, eu havia acabado de me mudar para Belo Horizonte. Os meus pais eram separados desde pequena, e aí eu morei até os 17 anos com a minha mãe.
E aí resolvi mudar para Belo Horizonte para morar com meu pai. Terminei o terceiro ano, o terceiro colegial lá em Belo Horizonte. E aí eu tive pouco tempo para resolver, porque eu me mudei em julho. Eu precisava, né, terminar o segundo semestre do terceiro ano e aí já prestaria o vestibular. E eu sempre tinha essa ideia de fora do Brasil e falei, pai, eu quero fazer comércio exterior, tá. E eu já fazia inglês, então eu já tinha, né, a facilidade com relação à língua estrangeira. E não tive muitas dificuldades com relação a isso, não. E, né, sempre tive o apoio, tanto do meu pai quanto da minha mãe, para o trabalho, né, para desenvolvimento de carreira, enfim. Depois eu me mudei, voltei para Ribeirão Preto e dei continuidade na minha profissão aqui. Que bom. Eu sempre tive apoio também da minha família, né? No começo era mais, eu tinha que trabalhar, tinha um filho, né, para criar naquele momento, então fui trabalhando onde tinha as oportunidades, mas depois, quando eu fui estudar, né, de fato, fazer o MBA na área de comércio exterior, tive muito apoio, principalmente do meu filho, né, que já é um adulto, né, um jovem aí de seus 30 anos. Ele falou, mãe, que bacana, realmente é uma área... Ele sempre me incentivou muito. Em alguns momentos eu pensei em desistir da área, porque eu tenho pedagogia, sou pedagoga, adoro ensinar, dar aulas. Fiz administração de empresas, então por um período trabalhei um pouquinho na área também fiscal, contábil, mas sempre sentindo assim, que o que realmente a minha paixão é o comércio exterior. E ele me incentivou muito, mãe, vai fazer o MBA, que ele vai, acho que, agregar bastante, porque é interessante também você ter a parte teórica junto com a parte prática, que aí acho que eu fiquei com o meu entendimento, com a minha parte profissional mais completa ali naquele momento. E aí eu falei, não, aí eu tive certeza mesmo, é isso que eu quero e vou seguir em frente. Então, tive o apoio também. Que bom. E você, Tainá, você também sempre teve essa certeza ou em algum momento da sua carreira você chegou a mudar de ideia sobre será que eu quero mesmo comércio exterior? Não, sempre tive essa certeza. Não passei por nenhum momento ao longo desses anos com dúvida. E, assim, eu me vejo, eu já conversei muito sobre isso com a Liliane e com a Tauana, ainda muito pequena, muito jovem, muito crua, apesar de tudo que a gente já viveu, profissionalmente falando, ainda tem muita coisa para ser feita. Eu falo que, eu tava até comentando com meu marido, esse ano eu vou fazer 40 anos. Gente, eu não me sinto com 40 anos. Pra mim, eu tô com os 25 ainda, acabei de sair da faculdade, porque tem muita coisa pra gente fazer, né? Sim. Então, nunca... Mas acho que é porque a consultoria também traz um pouco isso, né? Esse porque é um gás novo a desafio. mais, é um novo desafio. Então, é uma área, assim, mesmo sendo na área que a gente já sempre atuou, é um desafio novo. É um desafio novo. Então, isso dá aquela... movimenta, né? Você sente aquela... Isso. Aquele medo, aquela ansiedade que é gostosa também. Isso. Eu sempre quis chegar nesse estágio, né? Porque você vai sair da faculdade aí com 21, 22 anos, 21, 22, que seja. É difícil você empreender, como? Eu dependia dos meus pais, eu dependia do meu pai financeiramente, né? Eu estava iniciando ali a minha carreira profissional, então... como que você vai empreender? Então, ali você vai construindo ali um caminho, uma trajetória, mas sempre pensando ali, almejando o que você quer pro resto da sua vida, né? Que vai te proporcionar coisas que você quer na vida. Então, a cabeça é assim, sempre pensando nisso. Ah, mas nossa, vai demorar? Demora. Olha lá, ela já tá com 25, quase 30. Eu já tô com 23 Uma anos. Uma jovem de 47. E aí, estamos aí. Então, assim, sempre foi isso que eu pensei. Nunca quis mudar de área. E no meu último trabalho como CLT, apesar de ser área de comércio exterior, eu era responsável pelo departamento de comércio exterior da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Fiquei lá por 5 anos. É diferente. Foi uma experiência diferente. Eu não importava e não exportava. Porque lá é uma associação que tem associados, que pagam uma mensalidade. E esses associados são empresários. E aí, esses empresários têm determinadas empresas que estão ali na área de comércio exterior.
Então, o que o departamento fazia? Dava um suporte para esse empresário em qualquer área dentro do comércio exterior, seja operacional, comercial, a parte financeira, a parte jurídica do comércio exterior, qualquer problema que, né, aquele empresário associado da CIRP tinha, ele poderia contar ali com o departamento. E fora isso, a gente promovia várias ações para poder movimentar e fomentar o mercado internacional aqui em Ribeirão Preto e região. Então, assim, é um pouco diferente, mas sempre seguindo aquela linha do comércio exterior. Então, assim, nunca tive vontade de sair da área, não. E quais que foram os principais aprendizados de vocês, principalmente no início da carreira, né? A gente queria saber muito sobre isso. Fazer o máximo que você pode fazer, além do que é a sua obrigação dentro de uma empresa. E isso, assim, me trouxe muito aprendizado. Não se limitar ao que é a sua função ali, para o que você foi contratada. Não se limite. Não tenha esse pensamento limitado, de que não vou fazer, não sou paga para isso. O maior erro que um profissional pode cometer para o seu crescimento profissional ali, pessoal, é ter essa limitação. Você expande o seu conhecimento e expande o seu relacionamento dentro de uma empresa. Você é vista de uma maneira diferente. A partir do momento que você não se limita ali à questão do que você tem que fazer, da sua obrigação como funcionário. Então, para início de carreira, de trajetória, sim, isso é uma coisa, assim, que fez muita diferença para mim. Sim, com certeza. Eu acho que... Nossa, Liliane, então, né? Você que o diga. Eu comecei como, né, uma auxiliar ali da secretária, da coordenação, mas fui sempre buscando algo a mais, né? E aí as possibilidades e oportunidades vão surgindo. E em todas as empresas que eu trabalhei, já trabalhei numa multinacional, então a gente fazia só aquela parte específica do comércio exterior. Depois trabalhei numa empresa familiar, onde eu cuidava de ponta a ponta. Então, aprendi um pouco a parte fiscal, parte de emissão de notas. Olhei um pouquinho para o lado financeiro. E depois, agora, por último, há 4 anos atrás, ainda estou, né, prestando serviço para uma empresa chama X-Trade, na parte operacional. E quando nós começamos, é uma empresa do grupo Tecnofert Fertilizantes, a empresa começou e não tinha um departamento de comércio exterior. E aí eu fui convidada para trabalhar, então eu desenvolvi o departamento de comércio exterior. Então, assim, foi um grande aprendizado, um grande desafio, mas se eu não tivesse aquela bagagem lá das outras empresas que eu trabalhei, de emissão de nota, fazer cotação, pedir container, dar entrada em nota, emitir nota de exportação, aprender a fazer uma variação cambial, olhar para o departamento financeiro, eu não ia conseguir naquele momento participar e conseguir desenvolver esse grande desafio de montar um departamento, né? Emitir uma nota, emitiu a primeira nota da empresa, a gente não tinha nem sistema, tinha lá o sistema gratuito do governo, então a gente entrou no sisteminha lá, como que a gente emite essa nota? Conseguimos emitir. E agora, dias atrás, começamos com uma exportação, fizemos 60. Então, assim, é muito gratificante. Então, sempre buscando, igual a Tainá falou, eu sou do Departamento de Comércio Exterior, mas dá para aprender um pouquinho aqui do fiscal, do financeiro, do contábil. Uma área agrega a outra, né? Porque geralmente empresas maiores têm o Departamento de Comércio Exterior e ele é subdividido. Então, vai ter a pessoa do operacional, vai ter a pessoa do comercial, vai ter a pessoa do financeiro, da parte fiscal, que vai atender ali a parte das exportações ou importações que a empresa, né, estiver fazendo. Então, é não se limitar só nisso, como ela mencionou. Ela teve ali a oportunidade de... O que o financeiro, dentro do comércio exterior, vai fazer naquele processo? Qual que é a parte fiscal ali naquele processo? Que aí a gente consegue entender o processo como um todo. Com certeza. E conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. A gente sempre vai estar utilizando tudo que a gente aprender na nossa vida, trazendo como bagagem. Isso. E vocês têm alguma inspiração feminina nesse início de carreira? Ou talvez até hoje em dia, se hoje em dia vocês têm alguma inspiração feminina dentro do comércio exterior? Alguém, talvez, com quem vocês trabalharam, que impulsionou vocês bastante ou, tipo, apoiou vocês?
Não é feminina, é minha inspiração. A minha é. Não, tudo bem, tem problema, pode falar mesmo assim. Tem que falar o nome? Não, pode só falar, foi um professor, foi uma pessoa que trabalhou comigo. Quando eu trabalhei no grupo White Soldier, a gente teve ela também trabalhou com ele, nós tivemos um diretor, que ele é o maior empreendedor que eu já conheci até hoje, assim. Na parte de comércio exterior. Na parte de comércio exterior. Então, é uma pessoa muito dinâmica, que tá o tempo todo ali, ele consegue visualizar um negócio dentro de uma situação. Então, ele é um empresário muito diversificado, né, que consegue percorrer aí por várias áreas dentro do comércio exterior, comercialmente falando. E a gente sempre, quando a gente se encontra, ou vai num cliente, ou a gente está trabalhando, faz nossas reuniões, sempre tem ali uma coisinha ou outra que a gente menciona. Ah, mas ele isso, mas ele aquilo, mas você viu como que ele fez? Né? Você viu que deu certo? Ele arriscou. E é sempre assim, né? Comércio exterior, a partir do momento que você resolve empreender, é um risco. Você sempre está correndo um risco. E você tem que arriscar. Se você não arriscar, você não vai saber o que é que vai acontecer, você não vai saber se vai dar certo, se vai ter uma continuidade, se vai ter sucesso, você não vai conseguir evoluir. Então, ele é assim, ele arrisca. O que tiver que arriscar, ele arrisca. Então, me inspiro muito nele. Legal. E você, Liliane? Eu me inspirei na minha primeira coordenadora, né? Chama Sônia Regina, que foi dessa empresa que eu trabalhei. Então, foi ela que me deu essa primeira oportunidade. Me levou para fazer a primeira visita técnica no aeroporto de Viracopos. Então, pensa uma menina lá do interior de Mococa, né? Que estava terminando de estudar um curso técnico, ter essa oportunidade de começar a aprender uma área nova, de conhecer um aeroporto. Então, ela me proporcionou de fazer um primeiro curso, né? Na época era aduaneiras. Fiz um cursinho prático de comércio exterior, então foi muito interessante. Depois, é muito interessante, todas as empresas que eu trabalhei, sempre os cargos de liderança eram mulheres, na parte do comércio exterior e na parte operacional. Então, eu sempre me identifiquei muito e sempre me inspirei nelas. Ai, que legal, que interessante. Sim, Porque sempre foram isso mulheres. vai contra o que a gente achou na nossa pesquisa, né? Sim. De onde a maioria são os homens, normalmente, né? Sim. Interessante a sua experiência, porque na minha trajetória, eu não tenho para falar uma mulher que seja uma inspiração. Por quê? Não porque passou por mim alguma mulher profissional de comércio exterior que eu não acho que não seja competente, não isso. É porque os grandes cargos de liderança na minha trajetória eram homens. Que acontece a maioria. Então, assim, no caso da Liliane, é realmente uma experiência diferente da maioria. Sim. E para não ser injusta, né? Então, foi a Sônia Regina, Cláudia Yamana e Juliana Batal. A sua experiência, ela parece ser bem individual, assim. Tipo, a gente conversando, assim, é bem... Você foi primeiro pra prática e depois várias mulheres. Eu legal, acabei assim. ficando... Fora um pouco do padrão, né? Eu acabei ficando Foge do 12 padrão. anos nessa empresa, então trabalhei em Mococa e depois com a Sônia, né? E depois fui transferida para São Paulo, então foi outra coisa muito interessante, pela empresa mesmo, ser transferida para São Paulo para trabalhar na área de comércio exterior. E depois na outra empresa que eu trabalhei junto com a Tainá, acabei trabalhando 8 anos, então eu fico bastante tempo ali e sempre mulheres. No departamento de comércio exterior. Bem legal. E que foi onde nós nos conhecemos. Sim. Eu trabalhei 5 anos nessa empresa. Quando eu entrei, a Liliane já estava, já trabalhava. E aí acabou que a gente fazia, né, ali vários processos juntas, né? Eu era responsável pela parte comercial e ela pela parte operacional. Sim. Bem legal. E aí, como que surgiu essa inspiração para criar a TLB Consulting? Da nossa experiência. A Liliane, nós desenvolvemos ali uma amizade verdadeira dentro do trabalho, que aí saiu fora ali, porque eu acabei saindo da empresa depois de um tempo, ela continuou, mas a amizade permaneceu. Eu saí dessa empresa que nós trabalhamos juntos, mas eu continuei, né? Depois disso, eu passei ainda mais por 2 empresas trabalhando na área de comércio exterior, então a gente sempre conversava a respeito. E aí a Tauana é uma profissional que também trabalhou nessa empresa,
por um período. No mesmo período que eu não, né? Períodos diferentes. Ela pegou uma parte do período que a Liliane trabalhou também, mas eu já não estava mais lá. Eu acabei conhecendo a Tauana através da Liliane, porque nós nos encontrávamos em encontros de amiga, e a Tauana estava. Quando eu fui responsável pela parte de comércio, pela área de comércio exterior da CIRP, eu promovia muitos eventos relacionados ao comércio exterior. Então, elas também iam, participavam desses eventos, palestras, como é que fala, gente? Seminários, enfim, para promover mesmo networking entre os empresários e profissionais de comércio exterior. Então, elas também sempre estavam presentes. E aí, a gente começou a trocar figurinha. Num belo dia, a gente sentado em algum lugar que eu não lembro onde, conversando a respeito da nossa vida profissional, era o desejo de cada uma empreender, de cada uma das três. E aí, a gente, por que não? E aí isso passou a ser quase que reuniões semanais, né? Lembra quando vocês iam lá em casa? A gente fazia reuniões aí, até o projeto sair do papel, foram muitas reuniões semanais, de 7 até 11h30 da noite, para poder estruturar toda a nossa ideia, colocar no papel tudo que cada uma pensava a respeito disso. E foi aí que surgiu. Sim. E Acabou que a gente conseguiu visualizar que uma completa a parte profissional da outra, porque cada uma é boa numa coisa. Sim. E foi onde surgiu, né? Pode complementar. Sim. Não, e esse desejo mesmo de... que eu acho assim, todo conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo é muito gratificante você poder compartilhar ele. Então, assim, cada vez que você pega um novo projeto, uma nova empresa, um novo produto, então acho que agrega muito conhecimento para a gente e a gente pode levar, né, contribuir muito para essa empresa. Então, a gente começou a observar que também voltado para a parte, às vezes, de quem acaba de se formar. Então, a gente até tem um projeto que a gente, né, ainda está pensando em tirar aí do papel, de ter alguma coisa voltada para mentoria ou algum curso para quem acabou de se formar, um curso prático de comércio exterior no dia a dia. Tanto na parte comercial, quanto na área mais executiva, ou na área operacional, muitos termos técnicos. Relacionamento, negociação. Isso, então assim, tem muitas áreas que a gente consegue abranger. Então, é um sonho, assim, da gente, né, futuramente, cada vez mais, conseguir compartilhar todo esse conhecimento que a gente adquiriu ao longo do tempo. Hoje, atualmente, eu e a Tauana, a gente trabalha ainda numa empresa, né? Igual eu comentei, nós temos, a gente presta serviço para uma empresa específica e temos a consultoria também para estar aí desenvolvendo e fazer acontecer. Eu, como estudante de comércio exterior, já falo que esse projeto de mentoria de vocês vai ser um sucesso, com toda certeza, porque eu fiz estágio numa empresa de Comex e realmente é muito diferente o que você aprende em sala e quando você vai mexer ali com os papéis, é muito, muito, muito diferente mesmo. Mas agora falando sobre um pouquinho mais sobre a trajetória de vocês, agora sobre dificuldades. Vocês tiveram alguma dificuldade maior, assim, não necessariamente quando vocês foram formar a sociedade, mas na sua carreira, assim, uma dificuldade que vocês falam, nossa, aquilo foi super difícil pra mim, na minha carreira, assim, pra eu superar, foi difícil, assim. Quer falar primeiro? Olha, eu tive acho que foi um problema relacionado ao trabalho ali, uma dificuldade de fazer uma operação, que naquele momento o país para onde eu iria exportar estava passando por algumas sanções e o armador que eu fechei o frete, ele não podia exportar naquele momento para aquele país. E aí eu acabei não verificando todas essas informações com antecedência e acabei carregando os containers, levando até o porto. E quando eu fui cumprir o deadline de draft, o prazo do rascunho, da documentação do embarque, que apareceu o porto, o armador bloqueou meu embarque, falou que não fazia para aquele destino, né?
E aí eu tive que retornar com esses containers de volta, desovar, carregar novamente. Então, naquele dia eu falei, nossa, será... Desovar. Desovar. O que é desovar? Tirar a carga, né, toda de dentro do container, poder devolver esses containers vazios, né, para o terminal, porque o armador se recusou a levar minha carga. E aí, naquele momento, eu falei, nossa, será que eu escolhi a profissão certa? Como que eu cometo um erro desses, né? Então, não vou mentir, né? Chorei naquele dia, né? Óbvio. Mas depois enxuguei as lágrimas e falei, não, vou tirar uma lição, vou aplicar algum plano de ação, alguma melhoria para não acontecer novamente, né? Então, estudar mais sobre os países, sobre aquele armador, fazer uma outra conferência na documentação, uma dupla conferência, um checklist antes de enviar para acontecer o embarque. Então, assim, às vezes vem aquela primeira dificuldade, aquele problema, né? Você fala, nossa, será que eu vou conseguir? Será que, né, vou desistir? O que eu faço? E aí tirar uma lição e uma oportunidade de melhoria e continuar em frente. Então, nesse dia, assim, foi bem difícil. Você contou uma experiência técnica, eu vou contar um pouco mais de relacionamento. Quando eu trabalhei na Action, agenciamento de cargas, é uma empresa de frete internacional. E aí eu trabalhava na área de frete aéreo. Então eu estava ali, fazia estágio, na verdade. Era estagiária. Então eu aprendi ali a contratar o frete internacional aéreo, né? Como que contrata, a tarifa é baseado em quê, quais as informações que eu preciso saber, enfim. E eu estava muito empolgada na expectativa de ser admitida, né? Enfim. E aí tinha um funcionário lá que ele não gostava de mim. E ele era amigo da chefe coordenadora, né? E eu, com aquele pensamento de sempre fazer o meu melhor, né? E aprender, e eu tentava sugar das pessoas ali que trabalhavam ao meu redor o máximo de informação possível para eu aprender. Isso eu adquiri um relacionamento, como que eu posso dizer? Eu tinha um relacionamento com o dono da empresa, onde ele me via como uma profissional, uma estagiária, que, olha, se a Tainá continuar assim, ela tem grandes chances de ser efetivada. Tá. Tanto é que a gente tem contato até hoje. Eu não trabalho mais com ele, mas a gente, inclusive, já contratou serviço deles e tal. Enfim. E aí, eu descobri que esse meu colega de trabalho queria que a nossa coordenadora me mandasse embora e não renovasse o meu contrato, porque ela tinha duas opções. Ou renovar o meu contrato como estagiária, ou me registrar em carteira CLT. Gente, eu sei que eu descobri que eles estavam tramando. Por quê? Era como se eu tivesse... como se eu fosse uma pedra no sapato dele. Porque ele não queria que tivesse uma pessoa na mesma equipe que fosse boa. Que tivesse... Boa não, que fosse esforçada. Vamos colocar assim. Que fosse esforçada, porque ele queria se destacar, então ele não queria perder ali o espaço dele ou correr o risco de ter alguém que pudesse destacar tanto quanto ele. Eu sei que eu fiquei uns 3, 4 dias pensando no que fazer, porque assim, quando a gente é muito jovem, eu acho que a imaturidade ainda, né, tá ali. Falta maturidade para algumas situações. E aí, eu sentei e conversei com a coordenadora, que era amiga daquele funcionário. Falei, não, eu não vou passar por cima dela. Porque eu tinha um relacionamento com o dono da empresa. E que ele gostava do meu trabalho. Eu poderia ter conversado com ele, poderia. Mas eu pensei, não, se eu conversar com ele, eu vou estar passando por cima dela. Então, pode ser que fique pior ainda a situação. Eu vou conversar com ela e ser o mais honesta e verdadeira possível. Se tiver que ser pra eu ficar, eu vou ficar. Se não, eu vou aceitar, né, a demissão. Enfim, eu sei que eu sentei, eu conversei com ela. Eu não expus o que eu sabia, porque eu sabia que esse funcionário falava pra ela que queria que ela me mandasse embora. E aí eu falei, olha,
Eu quero muito ficar, eu quero muito aprender, eu quero muito agarrar essa oportunidade. Eu sei que tem muita coisa que eu posso contribuir aqui e principalmente aprender, né? Eu gostaria de poder contar com você, com o seu apoio. E eu acho assim que eu consegui sair da situação da melhor forma possível, porque a vontade que a gente tem é de sair falando as coisas, né? E eu acho que no mundo corporativo, tanto quando a gente é funcionária, quanto quando somos empreendedores, a gente tem que saber a hora certa e o que falar no momento certo. E aí eu sei que dali, eu acho que ela até se arrependeu, né? Do que estava ali sendo combinado com uma outra pessoa para minha saída, para minha demissão. E aí eu acabei ficando, eu trabalhei mais quase 5 anos na empresa. E foi uma escola também para mim. E acabou dando certo. Então, assim, toda vez que eu tenho um problema de relacionamento interpessoal, porque a gente sempre vai ter. É o cliente chato, é o fornecedor chato, é a vontade que a gente tem de falar um monte de coisa no telefone. São os parceiros que atrasa, às vezes, uma cotação ou, né, uma reunião e desmarca. Enfim, então a gente tem que ter esse jogo de cintura. E aí eu sempre lembro daquela situação que eu era muito imatura, que eu era muito novinha e que eu tinha vontade de falar a verdade para todo mundo. Eu falei assim, olha o que ele tá fazendo, olha o que ela tá fazendo. E eu eu tentava fazer o meu melhor ali. E aí isso sempre vem na minha memória para tentar continuar agindo, né, da melhor forma possível hoje, nas situações de hoje. Mas eu acho que você foi até muito madura, né? Porque... mas eu fiquei 4 dias pensando, porque vontade, eu chegava pra trabalhar, eu tinha vontade de falar assim, olha como que ele é falciane. Não, com certeza, eu tenho certeza absoluta. Eu vou perguntar pra vocês agora totalmente o contrário. Qual foi a conquista que mais deixou vocês orgulhosas? A sociedade. Hoje é a sociedade. Mas vocês, tipo assim, vocês dizem sobre a sociedade por vocês terem conseguido tirar do papel, que foi o que vocês falaram, né? Que foi todo um processo. Então, a alegria, né, de poder tirar o papel, essas ideias, foi mais isso que deixou vocês... E começar a trabalhar e atuar na prática. E hoje a gente... É como se fosse um filho que nasce. A analogia é exatamente essa. A hora que a gente vê um processo de um cliente, de uma importação ou uma exportação dando certo, falar, olha... Que legal. É claro que a gente tem muita coisa ainda, muito chão para percorrer, muito. Mas é um passo de cada vez. Então, eu acho que isso é o que mais, hoje, na fase da minha vida, que me deixou feliz e que eu tô satisfeita profissionalmente falando. E para 2 mulheres que têm filhos falarem que é como se fosse um filho, realmente deve ser essa sensação, né? Eu tenho um bebezinho de 1 ano e um filho de 9. Então, eu grávida, lembra? Sim. Quantas reuniões? Sentada na cadeira, eu falei assim, gente, vamos terminar essa reunião, eu não consigo mais, não dava conta mais de ficar sentada naquela cadeira. Muita reunião. A gente acredita 100%, já que vocês são mães, falar que é a mesma sensação de ter um filho. E aí o fato de eu ter tido filho, porque, né, o bebê ele vai fazer 1 ano agora, dia 13 de maio. Não, a gente não parou, né? A gente não parou. Nos primeiros meses, a gente deu uma segurada e tal, mas ainda assim a gente resolvia coisas, né? Por telefone, videochamada. A gente não parou. É muito bonito, muito inspirador pra gente. Obrigada. Bom, então, falando ainda sobre esse dia a dia, né, de vocês, o que vocês mais amam no trabalho, no dia a dia, de como é a rotina de vocês, que faz vocês terem orgulho de dizer, eu trabalho com comércio exterior? A Liliana, eu já sei o que vai falar. Eu é a parte de negociação, né? Negociação, fechar contrato, ver número, ver o que compensa, o que não compensa. Quanto que a gente vai ganhar naquele processo, é muito bom. A hora que a gente bota no papel ali e fala, nossa, importou, exportou, chegou a mercadoria, recebemos. Quantos %? Tanto, calculei, quanto que vai dar? É o mais legal. Isso é o mais legal. Na parte operacional, para mim, até hoje, quando eu carrego um container, eu emito a nota de exportação, quando sai o desembaraço de uma DUI, que dá um canal verde. Então, assim, toda exportação, para mim, é como se fosse a primeira, assim. O canal verde é legal também, né? É aquela emoção do vai dar certo.
Então, vou carregar, vou estufar, vou entregar no terminal, vai desembaraçar a carga, vai embarcar, vai chegar no destino, vou receber o pagamento. Então, assim, é um processo um pouco demorado, né? Então, para mim, é como se toda vez fosse o primeiro. E todo embarque é único, né? Cada embarque é de um jeito diferente. Então, assim, toda vez eu tenho essa mesma sensação de dever cumprido. Tipo, consegui embarcar essa carga, vou conseguir entregar ela do outro lado do mundo. Então, é muito satisfatório. Com certeza, deve ser muito reconfortante ver o seu trabalho ali dando retorno, tanto no Canal Verde, que traduzindo aqui pro pessoal, tá liberada, a mercadoria, tá tudo certo, quanto a parte financeira também, com certeza. Isso, sim. Vamos chamar nosso quadro, Bianca? Vamos, agora a gente vai chamar nosso quadro Como Não Cair em Canal. Caiu em canal. Bom, para quem não conhece o nosso quadro, ele é onde os nossos convidados vão contar pra gente um case de fracasso, ou uma coisa que deu muito errado, ou uma coisa que quase deu muito certo. Aí vocês podem decidir, porque a Liliane, acredito que ela já falou dela que já deu muito Mas errado. o dela é meu também, pode falar ali, porque você que tem. Eu não tenho memória pra isso, não. Nossa, que deu muito De errado. documento. Olha, Fala alguma uma coisa vez, então, eu embarcava uma carga de um valor muito alto, né? E aí eu falei, para economizar, ao invés de eu embarcar um container por vez, um BL, se tiver mais material, conseguir fazer uma reserva de navio, eu vou embarcar 3 containers de uma vez. Só que o valor era muito alto. E aí eu tentei embarcar 3 containers de uma vez. O que aconteceu? Deu canal vermelho. E aí, depois, né, fui pesquisando, tentando entender o porquê do canal, o que leva essa parametrização, né, de canal verde, canal amarelo, canal vermelho, o que pode proporcionar que ocorra mais o canal. E aí eu fui pesquisando, estudando ali com o despachante para entender, e era por conta do valor. Então, a carga, o valor estava muito alto, e aí o governo meio que, deixa eu ver o que tem dentro desse container, né? O que essa empresa está exportando? E aí, a partir dali, eu comecei a exportar sempre de no máximo 2. Quando eu fazia 2 containers, não dava canal. Se eu fazia 3, então já tinha feito o teste. Então, foi essa de, para economizar, para eu ter somente um BL, para eu gastar com um desembaraço só, vou fazer 3 cargas de uma vez. Mas aí, para essa mercadoria específica, não. Outros materiais que o valor é menor, de repente, a exportação do agro, né? A gente tem aí um cliente que exporta amendoim, aí a gente consegue fazer 10, 20 containers de uma vez, não dá o canal. Então, acho que o maior, assim, que eu tive que não deu certo foi o canal vermelho para esse material. E o canal, gente... Canal vermelho é conferência, quando a carga ela cai em conferência de carga, mercadoria, eles vão conferir a carga física e o documento, me corrija se eu estiver errado, porque especialista no operacional é ela. Canal amarelo é a conferência documental, então aquela carga ela vai ficar ali restrita, e eles, enquanto não conferirem, e tem essa questão também no comércio exterior, né? Custos altíssimos. Os custos, eles são diários, e aí a gente precisa aguardar a disponibilidade de um fiscal da Receita Federal para fazer essa conferência. Então, isso não é assim, caiu hoje, conferiu hoje, liberou amanhã. Não é assim que funciona. A gente participa de alguns grupos de comércio exterior, tanto do Brasil quanto daqui de Ribeirão Preto. E, assim, o bate-papo dos profissionais ali de comércio exterior, gente, quanto tempo que vocês estão aguardando uma conferência disso e daquilo? Quanto tempo que tá a conferência documental e a conferência física? Já aconteceu de ser mais de 3 semanas, né? Tô errada? Da mercadoria parada para aquele fiscal conferir, né? Seja... No canal vermelho, no caso, é a mercadoria física e o documento. Canal amarelo, somente o documento. E quando dá canal verde, eles não conferem nada. É automático. Automático, a carga está liberada. Eu tenho mais um agora que eu lembrei. Nossa, se eu for lembrar, tem muitos, né? Mas eu fiquei um tempinho fora da área. Na mesma empresa que eu trabalhei com o comércio exterior, surgiu uma oportunidade para ser suporte no sistema.
E como eu sempre fui muito curiosa e sempre estou em todos os departamentos da empresa, eu fui convidada para ficar um período nessa parte de suporte de sistema dentro da empresa. E aí depois voltei para a área e achei que não tinha mudado muita coisa. Fui emitir uma primeira nota de exportação e até então a gente emitia a nota de exportação com petaques de vendas. Porque você está exportando, você vai usar petaques do dólar do Banco Central de vendas. E quando eu retornei para a área, havia mudado a legislação. Era petaques de compras. Por quê? Você exporta produto material, mas você compra moeda estrangeira. E eu emiti uma nota errada. Com a taxa Com da a venda taxa e da não venda. com a taxa da compra. E deu canal Porque amarelo. quando a gente vai consultar a taxa de câmbio lá no site do Banco Central, tem 2 colunas. Sim. A venda e a compra. E elas têm uma diferença, de uma variação. E aí, se você fecha o câmbio Sim. com uma e não com a outra, vai dar diferença. E aí deu canal amarelo logo naquela operação. E aí o fiscal voltou. Canal amarelo, conferência de documentação. Então, ele pede contrato, invoice, packing list, toda a documentação de comércio exterior. E aí, ele falou que estava errada a taxa. Eu, não está errada, né? E fiquei, né, debatendo ali. E aí, ele foi e me mandou a legislação. E aí, eu falei, nossa, não pesquisei, não me atualizei. Então, na área de comércio exterior, às vezes você fica um pouquinho ali fora, não adianta. Tem que buscar. Assim, questão de um mês, Sim. já tem... É muito rápido. Você já pode correr, já está correndo o risco sim. de estar ali fazendo alguma coisa errada. Sim. O mínimo, o detalhe que seja. E aí eu falei, não, com certeza, eu, né, fiquei um pouco fora da área, voltei, o que pode ser feito? Ele, não, me emite uma carta de correção para nota. E eu, tá. Aí emiti a nota, e aí deu tudo certo, ele me liberou a carga. Mas fiquei muito preocupada. Eu falei, talvez por um erro desse de não acompanhar as alterações, legislações, mudanças e tudo mais, eu poderia ter perdido também aquela carga, ter que retirar e fazer tudo novamente. A documentação é sempre bem detalhista, né? A gente muito. Agora nas aulas, né, de Comex 2 que a gente tá tendo, nossa, é tanto detalhezinho, é tanta coisa que você precisa tentar o tempo todo, que foi quando você falou de fazer uma dupla verificação. Checklist. Eu faria uma tripla, 20 vezes eu ia olhar o Eu documento. sou extremamente metódica, porque assim, nossa, eu falo assim, eu prefiro fazer um pouquinho mais devagar, ter ali um cuidado, mas fazer correto. É o que eu comento com o pessoal lá do departamento. A maioria das pessoas acabam errando. A gente, ser humano, está sujeito a errar. Passar uma informação errada, um número de container. Mas nós não podemos errar no final, na documentação. Porque se tiver erro, não vai passar. Então, tem que conferir ali umas 2, 3 vezes antes de encaminhar para fazer o processo. Muito legal. Vamos entrar um pouquinho agora em relação às mulheres no Comex, esse nosso nicho mais específico. Bom, a gente tem aqui uma perguntinha para vocês sobre vocês já terem enfrentado alguma situação onde, por vocês serem mulheres, a pessoa não duvidou da sua capacidade, mas não deu tanto crédito sobre o que você falava, ou sobre o que você estava explicando, ou sobre a sua ideia. Se já aconteceu isso com vocês em algum momento? Comigo já. Depois que eu saí da empresa que nós trabalhamos juntas, eu trabalhei por 3 ou 4 anos em uma empresa de móveis e peças de decoração, aqui em Ribeirão Preto, que importava os móveis e as peças de decoração. Então, essa empresa, ela revendia essas peças tanto no varejo quanto no atacado, tanto é que nós participávamos de feira, né, fazia as feiras e tudo mais, mas tudo importado. Então, a gente tinha fornecedores na Indonésia, na Índia, China, enfim. E aí, eu fui contratada como gerente comercial. E apesar de ser um nicho muito bem desenvolvido aqui em Ribeirão Preto, até a questão de decoração, móveis e decoração, é uma empresa pequena. Então, hoje, se não me engano, tem 4 ou 5 funcionários. É o proprietário, tem o pessoal ali da logística, que descarrega container, organização de estoque, sistema, e tem os vendedores. E aí, na época, eram 2 vendedores e eu responsável, né, como gerente comercial pelo atacado. Gente, e esse chefe, que ele era o dono da empresa, a empresa dele parava quando ele não estava. Porque ele não me dava a autonomia que ele tinha que dar. E não era por falta de competência minha, porque tudo o que precisava ser feito, eu tinha o conhecimento para fazer.
E se eu não tivesse ali o conhecimento de alguma coisa específica, ou não soubesse, eu tinha como buscar, condições de buscar ajuda, né? Em parceiros, empresas, enfim. E aí eu tinha uma colega lá de trabalho que ela era vendedora do varejo. Eu falava, poxa vida. Gente, ele viaja, porque ele que viajava para fazer as compras. Ele fazia as compras pessoalmente. Então, ele ia para a Indonésia, ele ia para a Índia, lá nos fornecedores escolher. Isso, e ele nunca me levou. Começa daí, nunca quis me levar. Mas tá bom, né? Eu entrei, comecei a trabalhar, ela falou assim, nossa, daqui uns 2 anos tô viajando pra Indonésia. Tô viajando pra Indonésia pra ajudar ele a fazer as compras. Não. Ele que escolhia as peças, a partir do momento que tava ali escolhido, eu dava segmento, né? Então, o fornecedor entrava em contato comigo, ó, Tainá, ele escolheu, segue a lista do que ele escolheu. Então, aí eu dava o segmento, a parte burocrática mesmo, do operacional e do comercial, eu que fazia. Só que quando ele viajava, a empresa parava. Porque ele não tinha condição de fazer, ele estava viajando, ele estava atuando em outras coisas. Aí a parte burocrática parava, aí ficava tudo parado até ele voltar. Depois que ele voltava e estava ali do meu ladinho, ali na sala, ele deixava eu voltar a trabalhar. Tem cabimento, gente, uma coisa dessa? Aí ele sabia que eu estava ociosa. Ele sabia que eu estava ociosa. Que ele não deixava eu dar continuidade no trabalho. Eu só podia dar sequência e dar continuidade no trabalho a hora que ele estivesse perto de mim, pra me... Como é que fala? Fiscalizar. Monitorar. Entendeu? Então, assim, eu acho que... ele nunca me falou claramente, mas eu acho que isso era uma insegurança da parte dele, talvez por eu ser mulher. Uhum. Por quê? Mas na hora que ele voltava, eu fazia. Não fazia? Por que eu não podia fazer quando ele não tava? Acho que talvez... E eu tinha um cargo de liderança. Eu fui contratada como gerente comercial. E aí, eu tive várias conversas calorosas, assim, com ele. Porque eu falei, uai, mas eu sou sua gerente e você não me dá autonomia de gerência. Uhum. Ele nunca me deu autonomia de gerência. Nunca, nunca. E aí, foi onde surgiu a oportunidade, né, de eu ir pra CIRP. E acabei me desligando da empresa. Às vezes ele fazia isso justamente pra falar, eu tô aqui com ela, por isso que ela tá fazendo. Porque se não tiver também, ela não consegue fazer. Talvez pode ser isso, né? Pode ser, na cabeça dele, pode. Vocês enxergam a presença feminina no comércio exterior atualmente em maior quantidade do que quando vocês entraram? Ou vocês acham que ainda falta muito essa representatividade feminina? Com relação a quando nós iniciamos nessa área, sim, tem mais mulheres profissionais, mas ainda não é igual. A gente, igual eu comentei sobre os grupos, nós participamos dos grupos de comércio exterior. Tem o grupo do certificado de origem, tem o grupo de despachante aduaneiro, fala mais um. Tem um grupo de negócios internacionais. Cada área ali, nichozinho, dentro do comércio exterior tem um grupo. A maioria das trocas de mensagens é homem. São homens. E vocês nunca chegaram a participar de um grupo de apoio ou uma rede, eventos que apoiavam mulheres no comércio exterior? Ou Hoje vocês tiveram alguma experiência? Sim, a gente participa do Mulheres no Comex, né? Então, quando a gente faz parte do Mulheres no Comex, que é... Não sei, você estava no evento da Acron? Enquanto eu estava à frente do Departamento de Comércio Exterior da CIRP, a CIRP tinha um projeto voltado para mulheres profissionais de comércio exterior, que é o MEX. O MEX nasceu na CIRP. E aí, desde a primeira edição, nós, a CIRP, né, enquanto eu lá na CIRP, à frente da CIRP, nós convidamos a Acron para ser nossa parceira. Por quê? Porque a Acron aqui em Ribeirão Preto, acho que vocês conhecem, né? É uma empresa que tem à frente uma mulher, né? Hoje a CEO, a dona da Acron, é a Cristiane Faz. Ela é empreendedora e, se não me engano, aqui em Ribeirão Preto é a única empresa prestadora de serviço voltada para o comércio exterior que já tem aí, você vai fazer 8 anos, né? 8 anos. E aí, a gente iniciou esse projeto lá na CIRP.
E aí fizemos 5 edições com a Acron como nossa parceira, que é exatamente isso que você falou, um projeto voltado para mulheres profissionais de comércio exterior, onde a gente traz outras mulheres que inspiram essas profissionais e empreendedoras. Então, a gente sempre tinha, né, aquelas convidadas, né, de cargos de liderança para contar sua trajetória, para contar um pouquinho da sua experiência e para promover aquele networking, né, entre as mulheres, tanto empresárias quanto profissionais. E aí, como eu acabei me desligando da CIRP, o departamento de comércio do comércio exterior da CIRP hoje não existe mais. E quem deu sequência com esse projeto foi a Cristiane da Acron. Então, hoje tem, sim, um projeto que é muito próximo de nós, né? A gente, inclusive, apoia a Cristiane, somos apoiadoras desse projeto, mas que começou 6 anos atrás, lá no Departamento de Comércio Exterior da CIRP. É uma honra pra gente estar recebendo vocês aqui, porque é basicamente isso que a gente está tentando mostrar nesse episódio hoje. Mostrar mulheres inspiradoras, que têm a própria sociedade agora, né? Muito obrigada. Que podem mostrar pra gente que mulheres estão em cargos de liderança no Comex. Sim. E tá tudo bem, gente. É isso aí. Né? Isso. É um desafio, mas que, né, é possível. É possível, sim. Com certeza, 100%. Então é isso, foi um bate-papo muito gostoso. A gente agradece vocês novamente. Agradecemos vocês que nos assistiram, nos ouviram até o momento. Agradecemos ao apoio e ao suporte da Rádio NAERP e do curso do jornalismo. E também aos nossos professores, em especial nossa professora de comércio exterior, a Laura Donadelli. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada. Foi um prazer, uma honra a gente participar. Que agradece. Muito obrigada. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio UNAERP. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Gustavo Arsêncio e Diego Rueda. Coordenação, Gil Santiago. Rádio UNAERP.